Bravíssima! Bem-vindos ao Conversa com Bial de número 1500. 1500. Palmas para vocês por me aguentarem! 1500 programas. E se já vai fazer 10 anos, nós nos encontramos noite após noite para manter viva a arte do diálogo, do encontro, da troca de ideias. Nosso convidado para essa celebração é o convidado ideal, porque tem que ser alguém como ele, capaz de tratar com leveza, com inteligência, assuntos que são caros ao programa. Ciência, fé, sociedade, cinema, música e carnaval, que ninguém é de ferro, né? Eu estou falando de um dos maiores popstars de todos os tempos, um dos rostos mais famosos do mundo, um sujeito que pegou a deixa da pandemia para mergulhar na própria história com o intuito declarado de mostrar ao mundo sua verdadeira face. Resultou em autobiografia, lançada em 22, em disco de sua banda, de 23, e num filme que está sendo lançado agora. I was born with my fists up. E as três obras têm em comum uma mesma palavra no título: Surrender, rendição. O que é curioso em se tratando de um guerreiro, artista militante até a medula. Paul David Hewson, esse é o seu nome de paisano, decidiu olhar para dentro de si, de sua relação com seus três colegas de rock and roll, sua família, em especial para a relação com o pai, Bob, que morreu justo quando eles estavam começando a se entender. Stories of Surrender é a versão cinematográfica de apresentações teatrais, a última delas em Nápoles, na Itália, foi magistralmente filmada. É um exercício de rendição a seus amigos do YouTube, a sua esposa, as suas limitações, a seu cristianismo. Aí pareceu um excelente cardápio para a nossa quintésima conversa. Direto de Cannes, na França, onde ele foi lançar seu filme, eu falo com esse lendário irlandês de 65 anos, Bono. Bono, muito prazer. Parabéns pelo filme, uma bela obra de arte, delicada, enternecedora. Well, thank you. I ask myself sometimes, why did I go that far? But, I'm glad to have a record of it. And so much of rock and roll is about swagger and bluster, and I'm quite good at that. And I like it too. But it's important sometimes to take off the armor, put down the shield, put down the sword, and just, Render-se, surrender, rendição, é uma palavra normalmente associada à perda, à derrota. Na sua opinião, o que o ser humano ganha quando se rende, quando se entrega? Yeah, the kind of surrender that doesn't precede defeat. Because there's always the risk of defeat in surrender. That's, I suppose, that is important. But Capitulation. But it's capitulation to something much higher, I think. And I even now, I'm just grappling with the depths of the word, and I can't claim it as a word that I yet fully comprehend. And even, dare I say it, Pedro, having the word surrender at a time in the world where we've never been, that seems to be unending conflict. We seem closer to a world war than at any time in my life. It's almost absurd to be talking about surrender, to non-violence, to be talking about, militant pacifism. People would laugh at you, and they probably will. But I'm
I think it's the right time for the conversation again. But this time, I think you have to go, it's not just about nationalism, it's not just about stepping out of each other's way, gender or race. I think it's about dealing with our own egos, and apparently I have one. Bom, o que me lembra Yuval Harari, quando ele diz que as chances, as possibilidades de alcançarmos a paz são muito maiores do que de alcançarmos a justiça. E que aí a gente deveria focar nisso. Yes, I like his writing very much, Yuval Noah Harari. And he knows, I think, well, you know, he's such a scientist, and he's such a, I would call him a factivist. Not just an activist, a factivist. But for me, scientists are as important as priests if they are in the search of the truth, you know, because that's what we need. You know, the miracles that are on offer for medicine, the miracles that are on offer to solve our climate problems. There's science. And yet, if we don't understand the stuff we can't measure, the stuff we can't prove, we're a little bit weaker. And this is where musicians, I hope, have a role to play, artists. We're not in the world of science, but we are in the pursuit of truth. O tema rendição apareceu na boca, no alto-falante do U2 em 2009. A música Moment of Surrender, momento de rendição, de capitulação, dizia: não é questão de eu acreditar no amor, mas de o amor acreditar em mim. Depois disso, a banda lançou 2 álbuns de canções inéditas e aí desde 2017 está se dedicando a retrospectivas, como a turnê, que celebrou 30 anos do álbum Joshua Tree, ou Songs of Surrender, com 40 regravações. Em setembro de 23, o U2 voltou ao centro do mundo pop e iniciou uma residência de 40 noites em Las Vegas, inaugurando a Arena Sphere, baita arena, um show pra lá de imersivo, com imagem, som, só altíssima tecnologia, de ponta, assim. Aí depois dessa temporada, os 4 amigos entraram em fase de lua de mel, segundo eles, para compor um novo álbum que está anunciado para sair no ano que vem. O guitarrista, o célebre The Edge, contou que depois de tanto tempo e tantas mudanças, ele sente que a banda agora está olhando para as influências da música de seu país, a Irlanda. Bono, você já declarou que um dos seus objetivos com os projetos autobiográficos era tentar mostrar para o público o seu verdadeiro eu, seu verdadeiro rosto, mas que no final que você se encontrou foi numa sala cheia de espelhos. Então, será que você consegue apontar um desses reflexos como mais verdadeiro que os outros? Oh, I think you start to understand how the John Updike phrase, how the mask eats the face, you know, fame, as John Updike would describe it, and how, yes, the ego gets blown up, but it also implodes, and you find yourself, and I'm sorry to go there with you because I'm the most grateful person to be here on the red carpet, and I do pretty good at Glamour Puss when I have to, and show business. I can be a showman, but one of the faces you encounter in the Hall of Mirrors is one of self-loathing, and I'm just being honest about that, and perhaps that's because you realize that
you're not a, and in my case, I'm definitely not a self-made man. I'm not. Entrepreneurs, they can be self-made men and self-made women, but I'm. If I have any gifts, I was born with them, and the thing that brought them out of me was Edge, was Adam, was Larry, was Ali. You know, the story that I've taken credit for and signed under Surrender is, you know, they wrote it too, because they wrote me, and I suppose there's an unfairness that you're aware of, that you realize you're a fraud. There's a part of you that feels like a fraud, and you think there's no reason to be arrogant. It's you know, you were born with melodies in your head. You know, that when I was 11, I had these melodies in my head. You know, as our son says, I've an unusual shaped brain. Things that are difficult for some people are very simple for me. Things that are simple for some people are very difficult for me. I should be very humble, but I'm not. I'm trying to learn it, as opposed to fake it, which George Burns said. Humility, if you can fake it. Olha, uma das coisas que mais me impressionou no filme é que, apesar da sua figura pública sempre exalar autoconfiança, uma figura cheia de certeza, o seu filme é como um inventário de dúvidas. Como é que você lida com essa ambivalência? Será que uma coisa depende de seu oposto para existir? Probably. Yeah. I think also that, you know, this thing of insecurity is your best security. You know, if you're a performer. I mean, I remember Lou Reed. I became friends with Lou Reed, and the Velvet Underground, they reformed to play with U2 on some shows. It's as incredible as that sounds to me today. And he was playing Street Hustle or something like this with the Velvet Underground, and I said to him, you know, the crowd want to sing with you, and they really just want to sing that, you know, or even, you know, Walk on the Wild Side. You can imagine He wasn't interested. he was like, oh, the crowd would sing? I said, yes, Lou. The crowd want to be part of your story, of your moment. And he was like, oh yeah, I just kind of write these things, and I realized that he was very self-contained. He didn't need the audience, and though that sounds like a strength, it's not necessarily. I think the YouTube audience know I need them. E é dessa intimidade com a plateia que vem a sua autoconfiança? Yeah, that's right. I feel it. Yeah, I'm feeling the strength from them. I mean, I was born a cocky kid. I do, as I was saying, I do the attitude quite well. But at some point, my life kind of collapsed. And it continues to do so at times. But that's okay. And to walk out to meet audiences, particularly in Brazil, you know, with this sort of this feeling, this Latin feeling, this thing. I feel more myself
in front of an audience, sometimes than when backstage. And Andrew Dominic, you know, Edge, I think, said to Andrew, he said, if you think you're going to catch Bono backstage being himself with a camera, many have tried and failed. He said, you'll find him being himself in the middle of a song or in a moment of truth with an audience, of conversation. But don't think you're going to get it with him talking on, you know, to a camera. You know, it's tricky because I'm self-conscious, but I'm also smart. I know where the lighting is. I know where the boom camera. I know the sound. You know, I know too much. Bono nasceu Paul David em 1960 em Dublin, na Irlanda, segundo dos dois filhos de Bob e Iris Hewson. A mãe dele morreu quando ele tinha 14 anos e ele conta que tem pouquíssimas memórias dela, mesmo porque o assunto mãe virou um assunto proibido na casa com os três homens, aprendendo a lidar, ou melhor, a sufocar os seus sentimentos. Em 2004, Bono escreveu Sometimes You Can't Make It On Your Own, e é traduzido assim, às vezes você não dá para se virar sozinho. Essa ele escreveu para o pai. Aí 10 anos depois ele escreveu Iris, Hold Me Closer, que é Iris, me aconchegue mais, algo assim, para a mãe. O cantor declarou que ele sempre teve medo de ser pai, porque ele achava que não ia ser um bom pai, porque ele nunca tinha sido considerado um bom filho. E mesmo assim ele foi pai para Chuchu 4 vezes. Jordan, a filha mais velha, hoje tem 36 anos, trabalha com ativismo digital. Eve tem 33 e é atriz. Elijah tem 25, vocalista da banda Inhaler, que se apresentou no Brasil no último Lollapalooza, e John, de 24 anos, que até agora leva uma vida longe dos holofotes. Todos são filhos de Bono com Ali, que eles se conheceram no ensino médio, os dois, a Ali e o Bono, e eles estão casados desde 1982. Bono, no filme Stories of Surrender, você fala bastante sobre a sua reaproximação com seu pai, uma reconciliação que começava a se dar, e fala do perdão, e fala que o perdão teria mudado mesmo a sua voz de barítono para tenor? Well, I wouldn't say, well, maybe you could say that because I came into a freedom, not when, well, I asked my father for forgiveness. You know, I was a tough kid to deal with, and I just wished I'd asked him for forgiveness while he was around. It was, you know, a couple of years afterwards, and Ali was saying to me, you know, you're still walking around angry, and there's something, you know, you need to make peace with your father. I said, well, it's a bit late. And so anyway, I went to this local chapel in France, actually, where I am. It's this tiny chapel. There was nobody there, and I asked him for forgiveness. You know, I just said, "I'm sorry. I'm sure you had a lot going on, and all the stuff that you didn't give me made me want it even more. I sing for that. I sing to impress you, even now." And I walked away from that church a little differently. I let go of something, and that frees up the voice. And my voice, I've been singing like a bird. Even in the recent recordings with you too, they're saying, where's that voice coming from? So it's still on this journey to be the singer. It's not like I've had my heyday, and I was once a great singer, Pedro. Seu pai era católico, sua mãe protestante, você ia à igreja com ela. Hoje em dia, você se considera um cristão protestante ou católico? Oh, very good. Well,
I'm ambidextrous, but it shouldn't be so remarkable. But I'm very at home. I mean, in France, when I saw Notre Dame, when they opened Notre Dame, I just saw it on film, and I felt I was a Catholic. I was in tears. The music, the sense of awe. You know, the Catholics are the best at this sort of the bells, the smells, the glam rock of religion. They have the best outfits. They have the best stage gear in Catholicism. But then I also feel very comfortable in a little small hall with no artifice, hearing a preacher tell freestyle his witness. I would also feel comfortable and have felt comfortable in synagogues. I have felt comfortable in Islam with the Sufis singing. You know, I'm just a mixed up kid, Pedro. O YouTube trouxe seus mega shows ao Brasil já 4 vezes, em 98, 2006, 2011 e 2017. Além de uma visita especial no ano 2000 para um show exclusivo do nosso Fantástico. Cada visita da banda se desdobrou em alguns bons causos para a longa história do YouTube. No ano 2000, eles gravaram um clipe de Walk On no Rio de Janeiro. Na última visita, subiram ao heliponto desse prédio aqui, a TV Globo em São Paulo, para um acústico. E em 2006, aí eles sentiram o axé de Salvador, quando Gilberto Gil recebeu o grupo no Carnaval, recebeu no seu camarote Expresso 2222. Bono, eu tenho um vídeo aqui que eu acho que você vai curtir rever. O U2, em 2006, no Carnaval da Bahia. Jones is there, Gilberto Gil. We traveled to Bahia with Quincy Jones, and he said, man, he said, you got to see the way the Brazilians do it. They're going to teach you how to carnival. This is the origin of the carnival. Is that true? Is Bahia the origin of the carnival? É, um pouco assim, em cada um. É uma mistura da Bahia com o Rio de Janeiro. O samba, na verdade, tem origem nessas duas cidades. A Bahia é onde o nosso carnaval é mais negro. All right. Falando do Brasil, depois do intervalo, vou pedir ajuda ao Bono em pessoa, ninguém mais autorizado para dar essa resposta, para tentar solucionar um mistério que há 46 anos atormenta os fãs brasileiros do YouTube. E quer saber qual é o mistério? Espera que a gente conta logo depois do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Bono, vocalista do U2, autor do livro Surrender, produtor e protagonista do documentário Stories of Surrender. O garoto irlandês deixou de ser Paul Hewson ainda na infância por obra de seu amigo Googie, que adorava botar apelidos malucões, assim, amalucados em todo mundo. Todo mundo ganhava apelido que o Googie dava. Aí tinha uma loja de aparelhos de surdez numa rua, né? O'Connell Street. Nessa loja de aparelhos auditivos era chamada Bonavox. Aí o Paul Dame, virou Bonavox da O'Connell Street, que é um apelido, convenhamos, muito grande. Então virou Bonavox. Depois virou Bonovox. E finalmente, quando ele virou cantor, descobriu que Bonavox significava voz poderosa em latim. Aí ele encurtou para Bono. E tem sido assim, desde 1979,
Em todos os trabalhos que ele fez, assinava Boni, tem sido assim no mundo inteiro. Ou quase, num país periférico, no hemisfério sul. Pô, no Brasil deve ser o último lugar do mundo que continua te chamando de Bonovox, como se fosse nome e sobrenome. Mesmo que você só assine Bono, assina só Bono desde o primeiro disco. Você consegue explicar por que isso acontece no Brasil? Well, I dropped the Vox everywhere else. I thought it was we didn't speak Latin on our street, and so having this strong voice seemed even too big of a boast, even for me. So I dropped the Vox, but you know, in Brazil, people like a little bit of that attitude from me, and I encourage it in me. So I go with it, and I'm very flattered in Brazil. Nós é que ficamos muito felizes, lisonjeados com a sua participação. Obrigado por dividir sua história conosco, e a gente espera você nos próximos carnavais para injetar um pouco de cultura negra aí no rock, Irish rock, no rock irlandês. Well, I'm the blackest of Irish men. Take care, man. Thank you so much. Love you. Bye. Love you too.